Olá, este é o quarto vídeo do curso sobre criação de aulas digitais com GeoGebra e nele vamos tratar do ciclo trigonométrico. Mas não vamos apenas construir o ciclo e investigar as relações trigonométricas representadas nele, mas também mostrar como obter o gráfico de várias funções trigonométricas de maneira dinâmica. Para começar, vamos construir a circunferência que servirá como ciclo, usando a ferramenta círculo, dado centro e raio. Clicamos na origem do nosso eixo cartesiano, então damos a medida do raio. Este será nosso ciclo, mas vamos aproximá-lo e centralizá-lo um pouco mais. Assim, agora vamos marcar o ponto de intersecção da circunferência com o eixo X, que servirá como referência para a construção do ângulo, e criar um ponto livre sobre o círculo. Com esses objetos feitos, vamos criar um ângulo, clicando primeiro no ponto B, então no centro e por fim em C. E para fechar essa primeira parte, um segmento, conectando o centro ao ponto C. Limpando um pouco essa construção, obtemos o seguinte. Agora, vamos construir o segmento que nos dá a medida do seno do ângulo alfa. Para isso, vamos usar a ferramenta reta perpendicular, clicar primeiro no ponto e depois no eixo Y. Agora, vamos construir o ponto de intersecção entre o eixo Y e a reta que acabamos de construir. E por fim, o segmento que liga esse novo ponto à origem. Ele fica imperceptível, pois foi construído sobre o eixo Y. Para destacá-lo, clicamos com o botão direito, segmento D, propriedades. E vamos aumentar um pouco a espessura da linha. Perfeito. Escondendo alguns objetos, veja que com essa construção podemos visualizar neste segmento a medida do seno do ângulo. Porém, o seu valor numérico é dado pela coordenada y deste ponto, pois o comprimento do segmento será sempre positivo e o seno varia de 1 a menos 1. Se repetirmos essa construção para o cosseno, podemos obter o mesmo resultado. Primeiro, criamos a reta perpendicular. Agora, o ponto de intersecção entre ela e o eixo X. E, por fim, o segmento. Fazendo um tratamento visual desses objetos, temos este resultado. E, por fim, vamos obter a tangente. Primeiro, criamos a reta perpendicular ao eixo X, passando por este ponto. Depois, criamos a reta que prolonga o raio que determina o nosso ângulo alfa. E tomamos o ponto de intersecção entre ela e a reta perpendicular. Mais uma vez, fazendo alguns ajustes visuais. Agora, para finalizar a construção, vamos criar alguns rótulos que nos informem diretamente a medida de cada uma das relações trigonométricas. Para isso, precisamos primeiro lembrar onde essas informações estão contidas. No caso da tangente, por exemplo, o valor dela é igual à coordenada y deste ponto aqui, que é o ponto F. Então, para criarmos o rótulo, vamos começar digitando o texto fixo. E agora a informação que precisamos, que é a coordenada y do ponto F. Este comando retorna a coordenada y do ponto F. Ok. E temos este rótulo. Movimentando o ponto, veja que temos o valor da tangente dinamicamente. Fazendo isso para seno e cosseno, temos este resultado. E com ele,
podemos obter dinamicamente o valor do seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo entre 0 e 360 graus. Podemos deixar essa construção ainda mais poderosa, fazendo com que ela exiba apenas os elementos relacionados a uma das funções trigonométricas de acordo com o nosso gosto. Para isso, vamos usar o recurso caixa para exibir e esconder objetos. Clicando nela e em algum lugar da tela, é exibida uma lista que nos permite escolher qual objeto será exibido quando marcarmos ou desmarcarmos o objeto que será criado. Como legenda, vamos começar trabalhando com a tangente. E agora a tangente é determinada pela reta H, pela reta G e pelo segmento I. Portanto, vamos incluir todos eles nesta lista. Quando eu clico em aplicar, eu tenho este resultado. Ao desmarcar esta opção, veja que todos os elementos relacionados à tangente desaparecem. Vamos repetir o procedimento para o seno. Primeiro, a ferramenta caixa para exibir e esconder objetos. Clicamos em algum lugar da tela. E agora vamos selecionar a reta Bzinho e o segmento Dzinho. Aplicar e pronto. Temos a caixa que oculta as informações do seno. Criando agora a do cosseno. E com isso, podemos controlar qual das três relações trigonométricas vai aparecer na tela. Agora, vamos começar a investigação em torno das funções trigonométricas dessas relações que construímos. Vamos começar pelo cosseno, mas antes disso é necessário ajustar um pouco o zoom da nossa construção, pois o domínio da função vai até 2π. Veja que os rótulos se amontoaram à medida que mexemos no zoom. Isso poderia ter sido evitado se tivéssemos acionado a opção posição absoluta na tela. Essa opção faz com que esses objetos não se movam quando deslocamos o eixo cartesiano. Para obtermos dinamicamente o gráfico da função cosseno, o primeiro passo é criarmos um ponto livre na tela. Então, com o botão direito, acessamos as propriedades e alteramos a sua coordenada x para que seja igual ao valor do ângulo, que é o alfa, e a coordenada y para ser igual à coordenada x do ponto C, que foi a mesma informação que usamos anteriormente para criar o rótulo. Ela é a informação que contém o cosseno do ângulo em questão. Isso feito, ao fecharmos, veja que o ponto G já mudou de posição. E quando movimentamos o ângulo, ele varia na tela. Note que, quando colocamos aqui pertinho de 360 graus, ou seja, 2π, a coordenada x do ponto G está próxima do 6,28 e a coordenada y próxima de 1. Podemos melhorar a visualização, primeiro, mudando a cor do ponto G para um vermelho parecido com a que usamos no cosseno, e depois habilitando o rastro. Veja o que acontece. Ao movimentar o ângulo, o ponto G deixa sua marca ao longo da tela. E veja que a marca que ele deixa é exatamente o traçado da função cosseno. Interessante, não? Para a função seno, podemos criar um outro ponto e repetir o mesmo procedimento. Propriedades, na sua coordenada x,
trocamos por alfa, a sua coordenada y trocamos pela coordenada y do ponto C. Vamos mudar a sua cor para preto e habilitar o rastro. Com isso, ao movimentarmos o ponto que determina o ângulo, temos ao mesmo tempo o gráfico da função seno e da função cosseno nas cores indicadas pelos segmentos originais. Isso pode ser feito para a tangente ou mesmo para outras relações trigonométricas. Com isso, finalizamos o quarto vídeo do curso. Esperamos que tenham gostado.